Não, a Europa perdeu um pouco o bonde, sem dúvida, obviamente, mas eu tenho a impressão que você nunca pode esquecer todo o legado que nós recebemos da Europa em termos políticos, em termos de cultura, de história, etc. E tal. Infelizmente, o mundo evoluiu depois da Segunda Guerra Mundial e com o fim do Muro de Berlim e a derrocada da Rússia em determinado momento, numa direção que provocou o que hoje nós chamamos enfim, o domínio do império, ainda que já no início da sua decadência. Eu acho que a Europa tem, obviamente, conquistas tecnológicas, inclusive importantíssimas e tal. Meu convívio foi mais com o Reino Unido, obviamente, foi meu primeiro posto, e num momento importante para o Brasil, que era o momento em que o Brasil precisava, no primeiro governo Lula, de uma aceitação da City de Londres, enfim, dos juízes internacionais sobre tudo que nós íamos fazer em matéria de política econômica, financeira, etc. Tal. O que foi muito bem naquele momento, foi um êxito, como vocês se lembram. Já com a França, o mandato que eu recebi foi um mandato extremamente interessante, que foi a partir da parceria estratégica que o Lula tinha estabelecido com Chirac e, em seguida, com Sarkozy, que era o presidente, e que envolvia a construção, toda uma política de defesa, a construção de submarinos, inclusive de um submarino de propulsão nuclear, aviões de caça, helicópteros, supercalculadora e programa espacial, em conjunto com a França. São áreas em que a França tem uma tecnologia absolutamente indiscutível, até hoje, apesar de tudo. Você vê que hoje estão discutindo o que fazer tentando destruir o único lançador de satélites que realmente é efetivo, que é o Ariane francês. Né? E os nossos submarinos, graças a Deus, o programa está continuando a trancos e barrancos, mas chegaremos lá. Houve alguns problemas na evolução do programa, obviamente, do avião de caça. Infelizmente, eu acho que eu teria definitivamente escolhido, como Lula originalmente escolheu, o Rafale, por ser um avião que vai do Arroio ao Chuí, sem precisar parar para abastecer, coisa que outros aviões não têm essa capacidade, mas, enfim, vivenciar com isso. E o que mais me desagrada é o fim do nosso programa espacial. Efetivamente, porque nós temos a melhor base de lançamento de satélites para a órbita do Equador, que é Alcântara, e essa base desapareceu. Ela foi alugada, em termos que eu não conheço tecnicamente, eu não vi o acordo, para os americanos, em condições que eu considero inaceitáveis, que é de brasileiro não poder entrar e não poder utilizar o dinheiro do aluguel para fazer um programa espacial. Isso aí me deixa sem graça, perplexo. E eu espero que o governo atual acorde para isso, porque isso já tem uns 3, 4 anos que está acontecendo. Né? De modo que eu acho que o Brasil não pode abrir mão de ter seu lançador de satélites, porque nós dependemos, inclusive com a nossa posição, de ter uma frota de satélites geoestacionários, enfim, essenciais para a comunicação, que, enfim, é o futuro do mundo. Né? Enfim, isso é um parênteses. Agora, eu acho que a Europa talvez comece a dar sinais. Repare o que aconteceu na Espanha. A Espanha quase foi para a direita, depois não foi para a direita. Repare o desespero que está acontecendo no Reino Unido. O Sunak, de repente, desencava o Cameron, primeiro-ministro, como chanceler. Né? O Cameron, que foi um sujeito responsável pelo Brexit, não por convencimento, mas por covardia, na verdade. Ele não quis enfrentar aquela história. Mas isso mostra que há um desequilíbrio e há um desespero no governo inglês sobre o que fazer em relação ao mundo. Ele não tem mais atores. O Partido Conservador inglês não tem mais atores, a ponto de eles terem que recorrer a um que não foi nem um grande ator, que é o próprio Cameron. E você vê, o Macron organizou recentemente uma conferência de paz em Paris, para a qual o Celso Amorim foi convidado. E esse encontro foi muito positivo, pelo que eu estou sabendo, e ele se estendeu por mais um dia ou dois num nível mais bilateral, o que eu acho muito interessante, porque quando eu conheci o Macron, eu conheci ainda como assessor econômico do presidente Hollande, o seguinte ao Sarkozy, e era um homem muito capaz, muito inteligente e tal. Ele
me deixou um pouco desanimado, talvez, na hora que ele assumiu a presidência. Ele fica um pouco entre duas correntes de pensamento, porque ele tem uma formação mais de esquerda, mas, ao mesmo tempo, ele trabalhou para o Banco Rothschild, então há uma certa confusão ali. Mas, de qualquer maneira, ele é uma pessoa que pode pensar politicamente de uma forma mais sofisticada, digamos. Entre todos que estão na Europa hoje, eu não vejo o alemão pensando assim, eu não vejo a Meloni pensando assim, nem o Sunak. Eu acho que, entre esses líderes europeus, talvez eu tenha um pouquinho mais de esperança na capacidade do Macron, se ele conseguir superar esses preconceitos, essas limitações que ele tem ao enfrentar, inclusive, uma situação parlamentar que não é fácil, né? De modo que eu acho que a Europa vai se dar conta, a partir, inclusive, das consequências dessa guerra da Ucrânia, ela vai se dar conta que ela vai ter que se voltar para as suas ex-colônias, ela vai ter que se voltar para o mundo do desenvolvimento. E sempre houve uma certa, sobretudo por parte da França, né, uma certa preocupação em ouvir o terceiro mundo, né? E eu acho, e tem muitos intelectuais franceses que ainda pensam assim e são influentes, menos agora, mas voltarão a ser influentes. Eu acho que a Europa vai se recolocar no mundo não através de uma forma de se dar conta de que está acontecendo um novo movimento sul global que é importante e talvez estando mais aberta para um diálogo para esse grupo novo que está se formando. Eu, pessoalmente, se tivesse alguma capacidade de influência, eu trabalharia muito neste viés, porque é muito importante você fazer saber ao Ocidente, e a Europa é muito fundamental para isso, de que esse grupo que está se formando no global não é para hostilizar nem para agredir a Europa, é apenas para, digamos, de uma forma mais simpática, cooptar a Europa para entender os nossos problemas e fazer com que o mundo lá de cima entenda que nós também queremos beneficiados dos bens da humanidade. Que nós queremos poder ter um sistema financeiro que não nos prejudique, que nós queremos crescer economicamente, que nós queremos fazer comércio, que nós queremos ter um desenvolvimento cultural, que nós queremos poder cuidar do meio ambiente, necessitamos de recursos deles, etc. Aliás, isso é uma área em que a Europa, mal ou bem, está fazendo algum gesto em relação ao Brasil, né? Essas contribuições para o Fundo Amazônia, por exemplo. Mas que eu estimularia muito uma reaproximação ativa nossa desse sul global junto aos países europeus. Porque eu acho que ainda é o melhor do Ocidente, porque eles têm uma história, né? Eles têm uma história que supera 500 anos, né? Eles têm uma história muito... Enfim, e foram grandes colonizadores e sabem as consequências do que é isso. Os americanos não, são muito jovens para conhecer isso e nunca sofreram guerras, nem conhecem nada. E não conhecem o mundo. Uma coisa que sempre me impressionou, você sabe quantos parlamentares americanos têm passaporte? 5%. 5%, exatamente. Então, eles não sabem, eles não precisam conhecer o mundo, porque eles não têm curiosidade nenhuma de conhecer o mundo. O Bush, quando virou presidente, ele não conhecia o mundo. Ele tinha feito uma viagem internacional pontual para visitar o pai dele, que era embaixador na China, e voltou e não conheceu o resto do mundo. Então, eles não têm a necessidade de conhecer o mundo, porque eles aprenderam que eles são autossuficientes, que tudo é aquilo, o mundo é aquilo e deve ser um espelho daquilo. E o que não é parecido, eles não querem nem conhecer. E esse tipo de mentalidade, curiosamente, não vai embora, continua. E continua cada vez mais. Você vê esse pessoal todo do Partido Republicano, e mesmo pelos democratas, aí você não se iluda. O problema da política externa americana, não importa se é diplomata ou republicano, ela é única. A política americana não é feita pelos presidentes, ela é feita pelo deep state americano. Deep state americano claro. É o buracão que tem o BlackRock lá dentro, o complexo militar industrial e o Departamento de Estado, curiosamente. Esse é o mesmo, não importa quem seja o presidente. E esse Departamento de Estado produz essas pessoas que levam a essa visão muito pequena de você criar essas guerras permanentes, forever wars. Eles são muito pequenos em matéria de tática, inclusive. E eles não sabem pensar
até não podem. Não pode... Teve um cara que soube pensar um pouco melhor, com todos os seus defeitos, que foi o Kissinger, né? Que era um republicano. Mas não tem outra pessoa que consiga pensar estrategicamente os Estados Unidos para o futuro. Eles só sabem reagir a pouco. Por quê? Porque lhes falta história, lhes falta passado, lhes falta sofrimento, lhes falta interesse pelo mundo. É lamentável. Obviamente, você vai encontrar isso em meios acadêmicos e em alguns. Enfim, mas não é o pessoal que vai para a política nos Estados Unidos. Quem vai para a política dos Estados Unidos é porque não são pessoas de grande formação intelectual necessariamente. Entende? E de modo que eu acho que a nossa conversa com o Ocidente ela deve começar, obviamente, sempre conversando com os americanos, porque também não há outro caminho, né? Mas a nossa sedução tem que ser, de novo, em torno dos países europeus, porque eu acho que eles têm mais sensibilidade para restabelecer um diálogo e entender as reivindicações que o Sul Global vai apresentando pouco a pouco. Eu acho.